Olá pessoal, aqui no terceiro episódio, hoje ainda com uma pessoa da sociedade civil e tenho um prazer hoje de trazer aqui Paulo para poder dar uma palavrinha comigo, ele falar um pouco da vida dele e tirar as dúvidas como sempre estarei disponível aqui para poder falar sobre a política de Poções. Boa noite, Paulo. Boa noite, Diogo. Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui bater um papo aí com o Diogo, né? Trouxe algumas perguntas para fazer para ele também. E a gente vai bater esse papo aqui e ter certeza que vai fluir aí muito bem. Fala para mim, Paulo, onde é que você mora aqui em Poções? Você tem família? Como é que é um pouquinho da sua vida? Então, eu tenho 34 anos, né? Sou representante comercial. Eu nasci e criei aqui no bairro Indaiá, né? Minha mãe, meu pai. E depois eu me casei, né? Hoje eu moro no bairro Primavera. Tenho uma filha de 9 anos e estou esperando, não é, um bebezinho agora, que eu não sei se é menino ou se é menina, né? Então, Poções para mim, já morei fora, né? Mas eu amo Poções. Eu tenho um sonho assim de ver realmente nossa cidade evoluir, né? Então, de muito tempo para cá, isso tem ficado a desejar realmente. Eu, né, penso bastante aí de ainda ver nossa cidade na mídia de novo, né? Por bons fatos, né, na verdade. Importante isso, por bons fatos, já que a gente ultimamente só anda na TV, na telinha, com coisas ruins, né? Infelizmente, né? Mas eu tenho esse sonho de ver Poções crescer, né? A gente é uma cidade beira de pista, beira da BR-116, né? Corta de norte ao sul aí. E só isso. Essa questão da nossa cidade precisa ser resolvida mesmo, né? Você escolheu o partido certo, novo, né? Então, acho que todo mundo está na esperança de realmente uma novidade, né? E eu confio muito que isso aí pode estar vindo aí. Eu vou estar aí, vou colocar o nome à prova para a população, tenho que fazer minha parte, né, para a população Claro, claro. decidir o que é melhor e vamos ver onde a gente chega lá com a bênção do Senhor. Me fala sobre faculdade, você já pensou em fazer, fez? Então, Diogo, eu me matriculei, né? Por questões do trabalho não encaixou os horários, né? Mas eu pensei sim em fazer administração, né? No meu ramo de trabalho é muito importante. Esse também era um sonho da minha mãe, né? Aquela coisa, infelizmente ela não está mais aqui, né? Mas eu me matriculei, infelizmente por questões de horários, eu não consegui dar seguimento. Mas nos próximos anos aí, não tanto tempo, né? Mas daqui 1 ou 2 anos eu quero iniciar assim aí. Eu costumo dizer que a gente não tem como, numa cidade onde a gente não tem a própria faculdade aqui, porque a disciplina para fazer uma Sim, distância não é brincadeira. sim. Qualquer coisa que você tem para fazer acaba tirando o tempo de estudar para a distância. E quando você tem uma faculdade presencial, você está ali marcando o ponto, né? Porque você tem que estar presente. Sim. Então ela é diferente. E a gente não tem essa opção. Então por isso que às vezes atrapalha muito você, que o seu trabalho não consegue juntar, fazer as duas coisas, né? Acaba atrapalhando e aí você vai formando família e tudo. Aí já Eu cria uma acredito dificuldade muito ainda também que o maior. nível, o nível de aprendizado presencial, eu acredito que seja bem superior à distância, né? Eu que venho da educação posso dizer Sabe muito que bem. a presencial ela tem seu impacto e a distância ela exige muito, muito, muito da pessoa. Então a pessoa tem que se dobrar em mil para poder estudar e fazer uma faculdade bem feita. Muitos vão terminar, mas poucos vão terminar com ela bem feita, sabendo e estando pronto para o mercado de trabalho. Exatamente. E falando, né, de faculdade, o pessoal jovem hoje aí, né? A galera que está vindo aí se formando agora, já pensando numa faculdade. Então, assim, tem que olhar bem para frente agora, né? A gente tem a chance de poder realmente... Uma pessoa que pensa realmente na educação, que não só como a educação e outros órgãos nossos também estão precários, né? Já precisei de alguns outros, infelizmente, né? A gente passa por isso aí na nossa cidade, né? Mas falando de educação mais um pouquinho aí, né? Você que conhece todo o meio aí, você acha realmente que a gente vai conseguir trazer essa faculdade para cá? Hoje a gente tem a promessa
Porque quando falam em coisa pública é tudo promessa. Até que se cumpra é promessa. Então tem a promessa de um IFBA, né? Eu tenho dito que esse IFBA eu não acredito, Diogo Chulu não acredita, que vai demorar menos do que 4, 5 anos para ele se estabelecer aqui e funcionar como faculdade. E isso eu estou sendo otimista, porque em Jaguaquara já tem quase 6 e ainda não funciona. Então, do momento que começou a construir, importante falar. Não foi nem no momento de comprar terreno como está agora. Certo. Então, infelizmente, o poder público usa tudo que é público para ganhar voto. Então, assim, mesmo que vá executar com o tempo, vai demorar, porque esse momento do terreno acaba sendo bom para a eleição da agora, né? Compra o terreno da faculdade, bom para a eleição da agora. Daqui a 2 anos, começa-se a construir, bom para a eleição daqui a 2 anos. Daqui a 4 anos, para outra eleição de prefeito, pode vir as promessas do concurso para poder começar a funcionar. E assim por diante. Então, assim, a gente não tem como prever o futuro. Hoje a gente tem faculdades federais em greve. Então, como é que a gente tem a possibilidade de contratar tantos novos professores para uma nova faculdade? Porque no momento que você contrata professor, aí você vai ter 30, 35 anos de professor para pagar. Então, o governo federal está agora em greve com a educação. Tirou recurso da educação. Como é que a gente vai ter uma garantia de que vai ter o funcionamento dessa faculdade? Difícil. Por isso, eu penso de outra forma, Paulo. Eu acho que a gente devia focar também na particular. Porque se você bate na porta de uma faculdade particular, como prefeito dessa cidade, e traz a ele a oportunidade de trazer uma faculdade presencial para aqui, você fazendo de tudo possível, seja com imposto, seja com terreno, seja com parceria com outros loteamentos, qualquer coisa que você faça para facilitar a vinda de uma faculdade particular que seja presencial para aqui, Poções cresce, Poções desenvolve, tem tudo para desenvolver. Estudei em Conquista em 97. Tinha 3 a 4 prédios em Conquista, perto da Pracinha do Gil. 99 e 2000, já estava com 3 faculdades particulares lá. Fainó, FTC e Juvencio Terra. A partir daí, o crescimento aconteceu em Conquista. Eu acredito muito. Outros municípios muito menor que o nosso, né, já tem e desenvolve, porque Poções é uma cidade, querendo ou não, ela é uma cidadezinha mãe. Né? Então a gente tem aqui vizinho, a gente tem Planalto, aí tem Boa Nova, tem Manuel Vitorino, aí tem Canaã, tem Iguaí. Tá tudo pertinho. Aí você vai pra cá, já tem Bom Jesus, aí, né? Então assim, a gente tem ali, a gente de certa forma, é um pulmão de uma certa região. E a gente não consegue crescer. É o que eu fico assim pensando, não vai, parece que é um negócio que todo administrador que entra vai fazer acontecer, não vai. Né? Eu acredito que pela nossa população que a gente tem hoje aqui, a gente tem um recurso para poder crescer, porque a gente vê a cidade menor e faz e acontece, né? E a nossa região fica dessa forma, né? Você pensa num potencial para isso para frente, da nossa cidade realmente desenvolver, porque eu acredito que hoje nós estamos em 2024, né? Nem ruas totalmente pavimentadas não temos, né? A gente ainda passa numa situação, a minha rua mesmo, lá onde eu moro é um pequeno condomínio com 14 casas, dentro é calçado, só que a rua do acesso é de terra ainda. Então, assim, quando tá sol é poeira, quando tá chovendo é lama. Já até relatei, já conversei com você sobre, né? Para essas situações, né? Isso é o mínimo, mas você pensa nessas situações também? Eu não consigo ver diferente, Paulo. Eu acho que Poções tem tudo para crescer. Quando você fala de Poções, a gente está numa micro-região. Conquista, ela cresceu porque ela estava naquela época em uma micro-região. Então, até o norte de Minas, hoje, usa Conquista. Eu tive com a prefeita de Conquista e ela relatou para mim que lá é um pouco mais de 400 mil habitantes, mas tem quase 1 milhão de cartão SUS. Porque as pessoas da redondeza toda, quando vai estudar, leva um ou outro e começa a tirar o cartão SUS porque tem a facilidade do atendimento dentro de Vitória da Conquista. Então, até para desafogar a Conquista, a gente já precisa de uma outra micro-região. E a gente abrange na faixa de 200 mil habitantes. Essas cidades que você citou aí, dá um pouco mais de 200 mil habitantes quando a gente soma. Planalto, Dairumeira, Boa Nova, Canaã, Ibicuí, Iguaí, Bom Jesus,
Poções, Mirante e Caetano, somadas, vai dar mais de 200 mil Dá habitantes. mais 200 mil. Então, a gente tem uma grande micro-região, por mais que pareça a redundância da palavra, você tem ali uma situação onde, se aqui crescesse tanto na saúde, quanto na educação, quanto na geração de emprego, toda essa população estaria voltada para Poções. Voltada para Poções, tudo desenvolve, porque quando cresce, o município cresce, a quantidade de pessoas cresce, a verba que manda do governo federal é maior. Também. Então, tudo isso é possível. E mesmo com a verba que temos hoje, teria como calçar toda essa cidade com o tempo. Mas tinha que fazer para ontem. É para fazer 20, 30 ruas por ano. Porque tem verba para isso. A gente tem aí, eu costumo dizer que a gente mandou aí para fora muita verba, muito dinheiro com empresas de terceirização de serviço. Sim, sim. Então, terceirização de serviço, você tira aí mais ou menos uns 30 milhões que foi mandado embora. Então, se você pega esses 30 milhões e para melhorar o serviço cabo, mesmo pagando todos os direitos, você ainda economiza na faixa de 15 a 20 milhões. Me fala quanto você consegue calçar e fazer o esgotamento com 20 milhões. É muito que é um dinheiro que foi mandado para fora e a cidade sobreviveu, teoricamente, Sim, né? Então, sim. assim, imagina se tivesse esses 20 milhões nessa cidade que já sobreviveu com o restante. Então, é só para investir, 20 milhões só para investir. É falta de administração. Isso em 3 anos você faria 20 milhões, vai fazer muito, 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 muito. Se fosse focar só em calçamentos, rede de esgoto e também penso na iluminação. Porque a Sim, iluminação... também passei um certo perrengue, vou usar essa palavra aí, com iluminação. Do começo ali da minha rua, mais ou menos do começo, até o final dela, tem 12 postes, né? Naquela época, de 12 estava funcionando 3. Só que o pessoal também não reclama, ninguém fala nada, só que aquilo me incomodava, né? Então, de certa forma, eu pedindo ajuda. Eu não estava criticando ninguém, falando mal de ninguém, eu estava pedindo ajuda, né? Com muito demorar ali, quase um mês e pouco, foram lá, colocaram as lâmpadas. Então, assim, se fazer o que tem que fazer, que nem o recurso vem, se direcionar para o que tem que fazer, eu acredito que dá para fazer muita coisa assim, não só em Poções, como no Brasil. Com certeza. Eu acho que o que o nosso país arrecada hoje é o que arrecada e o que fizesse no país com o que vem, ele seria país de primeiro mundo, né? Só que, infelizmente, não é dessa forma que funciona, né, Diogo? Então, assim, e aí a gente vive a nossa realidade, que é do nosso município. O quanto de dinheiro que vem, o quanto é convertido para obras. Agora começa a aparecer um monte de coisa, né? De obra para lá, de obra para cá, mas que durante os 4 anos a gente não vê, né? Eu vou encerrar esse bloco e vou voltar falando um pouco mais sobre isso que você está me falando. Aguarde. Valeu? Aguarda aí. Valeu, gente. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Em meu coração, sinto pulsar de uma cidade pronta para renascer. E aqui é o ponto de partida em busca de algo novo. Eu quero viver algo novo. Estamos de volta, agora com o segundo bloco, aqui com essa entrevista maravilhosa aí com Show o de Paulo. bola. E eu vou falar um pouquinho, ele estava falando aí do que se faz num país onde tem tudo para crescer, numa cidade que tem tudo para crescer e não cresce. Eu vou te dizer o porquê que não acontece isso. E é um fato, tá? Acredito que você vai concordar comigo, como qualquer pessoa
vai enxergar um pouquinho, vai entender. A gente tem, voltado para proporções, a gente tem aí há mais de 30 anos, olha que nós éramos crianças, eu um pouquinho mais velho, mas éramos crianças, e há mais de 30 anos que a gente tem esse revezamento de um poder dentro de poções. Mas uma coisa é alimentada sempre, a dificuldade das pessoas. Porque quando você dá dificuldade às pessoas, você deixa ela frágil. E ela frágil, ela acredita em qualquer mentira. Verdade. Então, assim, se ela está com fome, a pessoa chega com a promessa da comida, chega até com a cesta básica e ganha aquele voto. Se ela está precisando de saúde, aí você chega lá com a promessa da saúde e você ganha um voto. Se ela está precisando de emprego, você chega lá e promete 10 mil empregos, tendo 500 para poder dar, sei lá. Você promete 10 mil, mas promete. Deixa a pessoa com aquela sensação de que vai ter o emprego. Pela dificuldade, ela acredita. Algumas vezes trazem as pessoas de São Paulo, prometendo a elas que elas vão ter emprego, para ela poder vir aqui fazer o corre da política. Então, assim, enquanto as pessoas estão na necessidade, é mais fácil de buscar esse voto. Seja isso no Brasil, na Bahia ou em Bolsões. Então, eles alimentam essa política o tempo todo, de não dar liberdade de escolha. Deixar na dificuldade. Quanto mais difícil for a vida da pessoa, mais fácil de se comprar um voto. E assim, infelizmente, a grande maioria é o pessoal que está nessa situação, né? Porque, como você falou, realmente os governantes deixam chegar a esse ponto para realmente a pessoa, de certa forma, depender deles. Então, assim, é uma situação que a gente vê a cada ano. E a pessoa acredita, a cada 4 anos, não, vou te dar um emprego, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar aquilo. Então, assim, é a velha política, pô. É a velha política, né? Que parece que vai passar 100 anos e não vai mudar, né? Como é que muda alguma coisa? A gente tem que ter atitudes diferentes, né? Exatamente. Porque se a gente manter sempre votando nos grupos que se apresentam e não der a chance a algo novo, você não pode esperar um resultado novo. Você não vai ter resultado novo votando em algo velho. Você só vai ter resultado novo votando em algo novo. Você não pode achar que você não vai ter uma surpresa, aliás, que você vai ter uma grande surpresa se você votar nas mesmas pessoas. Então, se a pessoa não mudar de opinião, a gente vai ficar sempre no mesmo modelo de trabalho. Eu penso que a gente tem que evoluir, né, Diogo? Então, assim, com bons governantes, a gente tem, como a gente está falando, então tem tudo para a gente poder desenvolver. Agora, como a gente também diz aqui, as mesmas pessoas, os mesmos grupos, a gente não vai conseguir. Uma coisa que eu fico assim pensando, por exemplo, a questão desse voto. Pouco tempo atrás, na outra gestão, tinha, na minha opinião, uma equipe legal trabalhando na UPA. A equipe realmente estava trabalhando ali certinho, com atenção, né? E aí, quando acontece a mudança de governo, todo aquele pessoal que, na minha opinião, competente, tem que sair, porque tem que entrar gente nova, às vezes pessoa que nem conhece, né, da situação. Um atraso. É um atraso. Então, assim, você era tratado de uma forma naquela situação, aí muda um governo, entra outras pessoas por questões exatamente está devendo um trabalho, está devendo alguma coisa que ajudou na política. Tudo isso eu fico pensando, então, assim, não é pela competência, né? É pelo voto. Então, até isso a gente passa, né, não só em Poções, mas em todos os municípios, né? Isso é uma realidade triste, né? Porque, assim, eles conseguem, essa política velha consegue implantar na cabeça das pessoas que elas vão ter mais vantagem quando eles estão no governo. Então, as pessoas, infelizmente, olham para o umbigo delas para ver se o emprego delas não está garantido, para ver se a situação delas vai estar resolvida. E aí, se vai ter facilidade para resolver as coisas na saúde. E aí começa a brigar por aquela pessoa. Só que assim, a gente passa a ficar a vida toda trabalhando para grupos. O grupo é sempre minoria. Você vai ter um grupo de 2.000 pessoas que está nessa situação com um, 2.000 pessoas que estão na situação com outro, brigando pelos votos para eles. Enquanto isso, todos os outros... A gente tem quase 28 mil votantes dessa vez agora. Se você pensar que tem 4 mil brigando, 2 para um lado, 2 para o outro, você tem 24 mil pessoas
que vão ser prejudicadas porque a cidade não desenvolve. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas acordem, não caiam nesse conto mais, nessa ideia de que as promessas que a gente já cansou de ouvir a vida toda e não ver resolução das promessas. Então a gente tem governo já há tanto tempo, como eu falei, mais de 30 anos revezando no poder os mesmos grupos, gente que está aí agora aposentando, e eu não estou falando dos cabeça, não, estou falando de gente que está nos grupos, e a gente não consegue ver uma evolução. E no final das contas, sempre você vai ver os prefeitos, né, que são os candidatos executivos, sujos. Vai ser comum sair sempre devendo a justiça. Começou a época da buzina, né? E o tapa nas costas. Mas, vou mudar só para uma parte que a gente falou da UPA agora há pouco. A gente também, infelizmente, na saúde, a gente tem uma situação precária. Não é só Poções, mas também eu vejo outras regiões também reclamando. Uma coisa que eu tenho uma dúvida, como eu não estou lá dentro, não sei como é que funciona essas coisas, não tenho nem noção. Eu não sei qual é o custo que tem uma UTI, por exemplo, né? Eu acho que uma cidade do tamanho da nossa, que é o pulmão de uma certa micro-região, e a gente não tem uma UTI nem na UPA, nem no hospital, né? Eu falo porque há quase 3 anos eu perdi minha mãe, né? Infelizmente, por conta que aqui não tinha UTI, não tinha uma estrutura, né? Queria saber essa situação para trazer é difícil, não é? Tem que ter uma quantidade de habitantes, né? Você tem esse conhecimento aí? A UTI, ela realmente tem um custo muito alto para se manter, Paulo. No entanto, não é um custo que uma prefeitura do porte de Poções não conseguiria mantê-la. Até porque a gente tem aí, hoje, 600 mil que se gasta praticamente com comissionados. Boa parte desses 600 mil aí são pessoas que às vezes nem fazem a função direito, é só por questões políticas. Temos um monte de carro alugado que não tem a necessidade. E isso eu não estou falando de 4 anos, não, estou falando de uma vida, como a política funciona dentro de Poções. As pessoas apoiam por um carro alugado, apoiam por um emprego que não vai acabar nem executando. Às vezes, a pessoa tem a maior competência, mas porque participou de outro governo, como você falou, a pessoa deixa escanteada, Sim. A pessoa fica recebendo sem trabalhar, vai lá e contrata uma pessoa para trabalhar no lugar. Então, assim, a gente tem várias coisas que o dinheiro é mal usado. Então, você não pode dizer que não teria como sustentar uma UTI dentro de uma cidade como Poções. Então, é a administração pública que é mal feita e não consegue fazer isso há muito tempo. Então, teria como. E a outra forma é você buscar políticos fortes do Estado, do governo federal, deputados federais, que vai dar apoio para essa UTI funcionar. Então, o que acontece? Se você for em Rui Barbosa, se eu não me engano, tem menos de 30 mil habitantes e tem UTI lá. Recentemente teve um amigo meu que a irmã dele ficou doente e foi internar em Caetité, tem hora que a gente vai para Itapetinga, então assim, vai para cidades longe, né? Eu não sei quantos habitantes tem em Caetité, não sei se é tão maior que Poções, eu sei que é uma região lá muito movimentada, mas aqui pela a quantidade de habitantes que a gente tem próximo, né? Poderia ter uma ou até 2, talvez, não sei, uma no hospital ou na UPA, né? Que a gente fica à mercê de estrutura mesmo, né? No momento que eu precisei de ir na UPA, nem pilha no negócio de medir a pressão não tinha, né? Então eu fiquei ali, a moça foi procurar e agora eu pedi para trazer de casa. Falei, traz a pilha do controle da televisão, então para poder aferir uma pressão. Então a saúde é muito importante, né? Então, assim como a educação, a saúde, hoje em dia, como a nossa cidade o tempo vai passando, vai tendo mais idoso, né? O pessoal que realmente precisa de um cuidado especial. E infelizmente a gente não vê isso, né? Eu vou juntar algo que você falou, saúde e educação, eu vou juntar a ela a geração de emprego. Sim. E vou te dizer que todos os 3 acabam sendo buscado fora de Poções. Então, Poções é uma máquina de expulsar eu passei por isso aí. Eu também passei porque eu fui estudar fora. Sim. Então, é difícil você conhecer uma pessoa que não teve um momento de ter que sair de Poções. Sim. Ou que vai ter, porque assim, é uma coisa de geração por geração. Eu estive na zona rural essa semana, e lá na zona rural, conversando com o senhor, ele foi para São Paulo como pedreiro, passou uma vida lá trabalhando, teve os filhos, veio para Poções.
Aí veio para Poções, os filhos não teve emprego, foi para São Paulo também. Aí foi para São Paulo, trabalhou, agora já tem os netos deles indo para São Paulo. É de geração em geração, por falta de Já criou um hábito. Já cria um hábito, não tem as condições ideais dentro de Poções, as pessoas vão para fora. Saúde, eu saí de casa agora, eu tive uma pessoa foi me procurar porque estava com medo da filha ter o filho dela em Poções. Por quê? Porque se der qualquer um probleminha, não tem cesárea aqui, não tem estrutura, não tem maternidade, cara. Então, assim, a pessoa fica com medo já vai atrás de uma ajuda para poder ir para a conquista. Então, você não vê Poções deixando os filhos dentro de Poções. É sempre para fora. Já se cria um hábito. Já se cria um hábito. Já é de, como você falou, já é de pai para filho, né? Ou seja, se é de pai para filho, já tem mais de 30 anos nesse mesmo processo. E não mudou ainda. Então, o que as pessoas estão esperando para mudar? O que está esperando? Falando dessa geração de emprego, como eu estou trabalhando no comércio, então eu vejo, a gente tem uma praça muito movimentada, um comércio muito movimentado. Recentemente a gente teve de energia ali, que ficou um tempo ali, né? Então assim, se vendeu mais naquele momento. Então assim, quanto mais a gente trazer coisa, como você falou, faculdade, todos esses órgãos, a gente vai ter mais geração de emprego, mais consumo, então o comércio vai movimentar mais. Então, todo mundo está ganhando. Todo mundo está ganhando. E com isso a gente vai conseguir crescer. Né? Acaba sendo fácil, né? Acaba sendo fácil. Na verdade, a receita de bolo, Exatamente. ela é de uma facilidade tremenda. Exatamente. E impressionantemente, ou na realidade propositadamente, não se faz. Exato. Vamos encerrar mais esse bloco? Vamos lá. Se encerra mais esse bloco e já a gente volta com o terceiro e último bloco. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Em meu coração, sinto pulsar de uma cidade pronta para renascer. E aqui é o ponto de partida em busca de algo novo. Eu quero viver algo novo. Estamos de volta, terceiro e último bloco. Quero pedir a vocês para compartilhem, faça parte de vocês, para quem tem a vontade de ver uma Poções diferente. Vamos nessa luta juntos para tentar fazer acontecer o novo em Poções. Voltamos aqui, vou com o Paulo aqui continuar a responder. Uma pena que é curto, pessoal. Então, assim, se a gente tivesse mais tempo, a gente ficaria a noite inteira batendo papo aí, né? Mas falar um pouquinho aí da minha infância, né? Joguei futebol, então tem um pessoal, uma grande galera que me conhece ainda da época do futebol, né? Eu lembro que na época tinha várias escolinhas de futebol, né? A gente treinava no estádio, né? A gente viajava para jogar fora. E hoje em dia, nem o time profissional a gente não tem mais. O estádio já passou, acho que por umas 3 ou 4 reformas e nem foram usadas, né? A reforma que fizeram, não sei nem como é que foi essa reforma, mas nem foi usado o estádio e ele está passando agora por uma 3ª ou 4ª reforma, né? Quanto ao esporte também, você tem boas ideias para o esporte, ou quem sabe trazer o Poções de volta, porque você vê, né? Tem o Jequié, que o prefeito tem um apoio lá também. Você pensa nessa parte de trazer o futebol profissional de volta, de movimentar essas escolinhas que realmente tira a criançada da rua, que realmente ali você dá uma base, uma educação boa, né? Nem todos vão virar jogadores, né? Eu tinha um professor que ele falava, um monte aí vai ser advogado, vai ser médico, né? Nem todos vão ser jogadores, né? Mas, de qualquer forma, formam uma certa base ali, né? A gente tem
Hoje algumas escolinhas ainda, né? Sofrem Restam muito. algumas, né? Tem a de Teca, tem a de Emels, né? É de eles Teca são- que revelou nosso amigo Marcos Marco Antônio, né? Eu ia falar dele aqui Um também. abraço, viu, pai? Você tá sumido, viu? Eu ia falar, ele tá sumindo, ele tá indo pro Flamengo, tá bom demais. Eu mando a mensagem daí, Flamengo, ele muda de assunto, mas vai dar certo. Vai sim. Eu desejo muita boa sorte e que dê certo aí para ele. Acho que ele é um exemplo Sim. para os jovens aqui de Poções que tenham um sonho no futebol ainda. E o futebol só evoluiu. A gente tinha um time de futebol, não tem funcionando mais, né? Até tem o time, mas não trabalha aqui em Poções, porque não tem suporte. A gente não tem o estádio para poder nem uma escolinha jogar, nem a população fazer o campeonato da cidade, uma final, pelo menos as semifinais, finais. Não tem. O pessoal pede muito assim, um apoio no esporte, né? Cara, eu tive em Guajeru, meu concurso eu passei para lá, eu até filmei lá. Tem mais ou menos 8 mil habitantes lá, e você tem um campo sintético, tamanho ali, se eu não me engano, para 11, vestiário, tudo arrumadinho, arquibancada, tudo perfeitinho, que eles conseguiram junto ao governo do estado. Não precisa ir longe, não. Boa Nova aqui, Boa Nova. né? Aí se você for ali em Mirante, tem sintético. Se você for em Ibicuí, tem. Então, muitos locais tiveram. Aqui em Poções, a gente faz os campeonatos no Quirinão, que não tem nem um vestiário. Não tem nem onde sentar, Não né? tem O onde pessoal sentar, não tem vestiário. Como é que se troca roupa os jogadores? Então, assim, é uma situação tão simples para se resolver, tão barato, mas infelizmente volta para aquele assistencialismo, onde prefere gastar, as pessoas acabam recebendo bloco para poder votar nos grupos políticos, né? Esses blocos muitas vezes é que faz falta para fazer outra coisa, né? Sim, Quem está dando esses blocos aí devia, se não for da prefeitura, podia fazer a doação para a prefeitura, fazer Claro. algo para todo mundo, né? Sim. Então- Essa situação você vê. Antigamente, Poções também tinha um conhecimento nacional pelo time, né? A gente revelou ali Edson. Alguém depois, se quiser comentar e corrigir, eu acho que o último foi Val Baiano, né? E agora Marcos Antônio, mas de certa forma, eu acho que ele brincou no estádio, ele não jogou, não chegou nem a jogar, acho que ele mal conheceu o estádio, né? Então, assim, desde Val Baiano que a gente não tem mais nada aqui. Do Poções foi rebaixado em 2008, 2009 e acabou. Foi jogar em Jequié e, de certa forma, o time acabou. Então, até a gente volta naquela situação lá de movimentar, de fazer dinheiro, de fazer o comércio girar, né? Quando tinha os domingos e as quartas-feiras, meu amigo, aquilo ali enchia, aquilo ali lotava. Amendoim, pipoca, Acarajé, refrigerante. todo mundo. esqueci um esticadinho que era cafezinho, nosso amigo cafezinho que vendia na época. Então assim, movimentava, todo mundo ganhava seu dinheiro. E hoje a gente não tem Tinha uma mais alternativa, né? isso, né? Era as quartas e domingo, era muito esperado, né? É, E a hoje em gente- dia a gente não tem A mais gente tem que isso. valorizar isso, né? Também não é só o futebol, a gente tinha que valorizar. Aí você perguntou o que eu penso para fazer. Então eu vou te dizer algumas coisas que eu penso para fazer. Primeiro, eu penso em um calendário esportivo que seja seguido. Futebol da zona rural, futebol aqui dentro do município. Aí você pode também dividir ele por categorias, né? Um acima Sim. de 40 anos, por exemplo, e um geral. Você pode fazer. Um master, né? Você pode fazer, no caso, 2 de cada. O feminino, que você não vê valorizar o futebol feminino, e aí você faz o de futsal. Só que aí você também tem que entrar com outro calendário. Calendário onde você pode pegar um vôlei de praia, por mais que a gente não tenha praia aqui, mas a gente tem aqui em Poções 2 quadras de areia, com a areia da praia, e no meu projeto eu queria fazer uma em cada bairro. Porque eu sei o custo, porque eu participei da montagem da DECAP. E não vai passar de 30 mil para você montar uma quadra daquela perfeita. Porque a nossa não gastou nem 15. Então, assim, com 30 mil você faz uma quadra, aí você vai ter, ainda faz uns quiosques em cada bairro. Sim. Você vê bairros como o bairro São Paulo, sem nenhuma área de lazer. Nada. Você vê tendo só a quadra. Aliás, a quadra está toda acabada lá no Alto do Paraíso, outra no Alto da Vitória. Então, assim, você não vê a preocupação com o esporte. E o esporte, além de tudo, cuida da saúde. Sim. Seja ela mental, seja ela física, cuida da saúde. E hoje em dia o esporte ele virou meio que... Tá na moda praticar esporte. Só que aí quem gosta do futebol, ou do vôlei, ou basquete, que for, o pessoal não tem um estímulo para poder ir.
Porque você quer jogar num campo legal, você quer brincar numa quadra bacana, né? Talvez por isso que começou a aumentar ciclismo. Exatamente. Ciclismo e maratona, né? Porque exatamente. Hoje o ciclismo tomou conta. Não tem outra coisa. Eu lembro que na época a gente tinha o baba dos vendedores, né? Então o César lá da boutique lá, César jogava futebol, só que César era meio brabão, né? César, vou abandonar esse negócio aqui, foi pro pedal, né? E hoje ele é um dos caras mais antigos que pedala aí. Então realmente fica sem opção. A gente vê uma situação largada, né, no esporte de Poções há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, como você falou aí, acho que 2008, 2009, né? 2008, 2009 foi o último ano. Aí depois você vê que o futebol já foi deixado de lado. E é engraçado que agora, quando é ano de eleição, tá tendo campeonato todos os dias. Todo final de semana tem um campeonato patrocinado por algum político. Seja vereador, seja candidato a prefeito. Não, é incrível começar esse momento agora, aparece coisa. Não, e como é que, no pior, não é, isso é uma arma que o político usa. O pior é as pessoas que caem nessas armas. Que caem nessa ilusão de que agora chega a pessoa que vai fazer a diferença. Então, é incrível isso, cara. Então, eu tenho minhas ressalvas quanto a quem realmente ama e gosta de Poções. Porque quem ama e gosta de Poções, fica em Poções a vida toda. É verdade. Não é só... Diz que quem bebe da água de Morrinhos, né? Então sempre volta. Eu tenho um amor muito grande pela minha cidade. Gosto demais de Poções. Já morei fora, já viajei muito a trabalho também, então conheci outras cidades também. Mas Poções tem o lugar no coração. E por isso que a gente quer ver o novo, né? Quer ver Poções brilhar de verdade. Né? Pois é, veio aí de pré-candidato a prefeito. Foi muito bom enquanto durou. Se tiver algumas considerações finais a fazer, a gente vai encerrar agora o nosso ChuloCast, mais um dos nossos episódios. Não, eu queria agradecer aí o convite, né, Diogo, agradecer de verdade, de coração. A gente tá junto nessa caminhada aí, acredito muito no novo, né? E, como eu falei lá desde o início, meu sonho ainda é ver Poções realmente desenvolvido, né? Ver Poções crescendo, e eu acredito de verdade. Tamo junto. Só mandar um beijo pra minha esposa que tá lá, hoje não pôde me acompanhar, né? Tá lá crescendo um nenenzinho na barriga, e é isso aí, meu irmão. Eu que agradeço, Paulão, agradeço muito sua presença aqui. Obrigado, que Deus abençoe. Mais uma vez trazendo a sociedade civil para poder vir cá, a gente vai estar trazendo candidatos em breve. Mas eu queria dar essa oportunidade e está disponível. Quem quiser ir participar, pode entrar em contato comigo. Para mim vai ser um prazer ter a pessoa aqui, se não for a questão política, porque os vereadores que virão aqui, os pré-candidatos a vereadores, serão do grupo meu, mas aqui está aberto a qualquer outra pessoa da sociedade civil para vir dialogar, conversar, me questionar, porque eu estou aqui livre para poder responder a qualquer pergunta que venha. Quero mais uma vez agradecer muito a Adelso pelo espaço que ele cede aqui para mim. E sem ele, com esse processo todo aqui, seria difícil caminhar. Então, eu agradeço essa disponibilidade dele e uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Em meu coração, sinto pulsar de uma cidade pronta para renascer. E aqui é o ponto de partida em busca de algo novo. Eu quero viver